Olá, meus amores! Vamos aí agora falar um pouquinho de algumas dicas para a segunda fase. Mas vejam, em poucos minutos eu não posso passar para vocês dicas, efetivamente as respostas da prova, né? São pouquinhos minutos aí, 15 a 20 minutos, a gente vai ver aqui o que é principal para você nesse exato momento. Primeiro, aí, estou naquele último minutinho do meu estudo, o que é que eu faço? Olha, se não deu tempo de você fazer uma revisão mais completa, se você está um pouco inseguro assim quanto à sua revisão, corre para a Lei 13.467. Não vá nem para a CLT, vá só para a Lei 13.467. Por quê? É a lei da reforma trabalhista. Você vai ver que você não precisa ler exatamente todos os artigos, são 100, cento e pouquinho, tá? Você não precisa ler exatamente todos eles, mas eles têm sido o foco do seu examinador, tá? Aquilo que teve de alteração na Lei 13.467 é o que está sendo cobrado reiteradamente pelo exame da Fundação Getúlio Vargas, tanto na primeira quanto na segunda fase. E dessa lei, a gente vai ver aqueles temas que já caíram, aqueles temas que já caíram 2 vezes e aqueles temas que ainda não apareceram. Um exemplo desses temas é a prescrição intercorrente. A gente ainda não teve questão tratando da prescrição intercorrente, o que faz dela aí uma grande candidata a aparecer na prova. Outra possibilidade, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, para você que não teve o tempo de fazer a sua revisão mais completa, vai lá na lei e olha, a prescrição intercorrente, ela é contada a partir do último ato do Poder Judiciário, são 2 anos na execução. Então, iniciou a execução. O Poder Judiciário deu o último ato, eu vou contar 2 anos. Se a parte deixar o processo parado por 2 anos, vai ocorrer a prescrição intercorrente. Ela perde aí a pretensão. Um outro tema de processo que ainda não apareceu foi a situação da desconsideração da personalidade jurídica. O procedimento vai seguir lá o Código de Processo Civil. Então, deu entrada, a gente vai notificar a outra parte para que se manifeste em 15 dias, segue os artigo 133 e seguintes, lá do Código de Processo Civil. E vai vir uma decisão no final. Essa decisão, está escrito no Código de Processo Civil, ela é uma decisão interlocutória. Dessa forma, no processo do trabalho, a gente sabe que essa decisão ela é uma decisão da qual não cabe recurso de imediato. Artigo 893, parágrafo 1º. Entretanto, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nós temos aí 3 hipóteses. Nós temos a primeira hipótese, que é a situação do incidente na fase de conhecimento, e aí ele se submete à irrecorribilidade imediata. Nós temos quando esse incidente ocorre no tribunal. Nesse caso, cabe recurso imediato, é o agravo, e nós temos a situação do incidente em execução. Nesse caso, cabe agravo de petição, que especialmente não vai demandar a garantia integral do juízo. Tá? Então, a gente teve aí 2 dicas de processo que ainda não caíram. Existe um terceiro artigo interessante, que é o artigo que prevê que, após proferida a sentença, essa sentença ela poderá ser levada a protesto ou levada para negativar o nome da parte contrária. É um artigo similar ao Código de Processo Civil, porém diferente, porque o prazo é diferente. Então, passado o prazo, que são as 48 horas lá da execução, se o executado não fizer nada, em 45 dias, o exequente pode pegar a sentença e levar para a negativação do nome do executado. Tá? Esse prazo ele é diferente. São 45 dias passados lá do prazo inicial de 48 horas que ele tinha para garantir, né, a penhora. Tá? Então, esses são 3 artigos que não apareceram, artigos de processo. Mas tem 3 que apareceram e que eu queria falar com vocês. O primeiro é a exceção de incompetência, que teve aí o seu procedimento todo modificado lá no artigo 800 da CLT. A exceção de incompetência agora, eu entro com a ação e o réu, da notificação dele, tem 5 dias para apresentar essa exceção de competência.
ele apresenta por meio de petição própria, né, portanto, apartada da sua contestação, diferente do que acontece lá no processo civil, ela vem apartada e o juiz dá vistas à parte contrária, por 5 dias também. Após as vistas da parte contrária, a gente vai perceber se há ou não a necessidade de instrução. Pode ser que eu precise ouvir parte, testemunha e etc. Se eu precisar ouvir parte, testemunha e etc., é designada uma audiência. E, nesse caso, o réu e suas testemunhas serão ouvidos no juízo que ele, réu, considerou competente. Então, ele não tem que vir até aqui para ser ouvido. A decisão da exceção de incompetência ela é interlocutória e somente caberá recurso de imediato na forma da súmula 214. É o item, né? Como se fosse uma alínea C, que é aquela que acolhe a exceção e determina a remessa dos autos para juízo distinto daquele no qual está, mas que seja de outro tribunal. Se for do mesmo TRT, não vai caber recurso imediato e, se recusar, não vai caber recurso imediato. Um outro tema que é corriqueiro em prova e que pode aparecer novamente é o procedimento da execução. A gente viu aqui juntos um mapa mental enorme, né, sobre como começa a execução e como passa. E nós vimos que, iniciada a execução por cálculos, o juiz, de acordo com o artigo 879, parágrafo 2º, dará vistas à parte contrária para que se manifeste sobre esses cálculos no prazo de 8 dias. E o que é que tem de mais importante nesse artigo? Sob pena de preclusão. Então, a parte ela deve se manifestar sobre esses cálculos no prazo de 8 dias, senão depois ela não vai poder discutir esses cálculos lá nos embargos à execução. Tá? Então, ela vai fazer aí toda a manifestação dela sobre, né, os cálculos nesse momento. Depois, nos embargos à execução, ela vai repetir. Né? Caso ela perca, ela vai repetir e depois ela vai poder entrar com agravo de petição. Se ela não se manifestar aqui atrás, acabou. Ela não vai poder se manifestar lá na frente. Se esses cálculos forem complexos, o juiz poderá designar um perito para a realização dos cálculos. Também está lá no 879, é o parágrafo 6º. Mais um pontinho que também é corriqueiro em prova e que pode aparecer para vocês. É a competência prevista no artigo 114, é o inciso 8º, e que está regulamentado na CLT, no parágrafo único do artigo 876, também está na súmula vinculante 53 e também está na súmula 368 do TST. O que é que se diz aqui? A Justiça do Trabalho ela tem competência para execução de ofício das contribuições previdenciárias, mas são exclusivamente aquelas contribuições previdenciárias decorrentes das suas condenações ou dos acordos. Então, na sua prova, você vai verificar se aquele valor ele foi pago no processo. Só é executado de ofício a contribuição executada de ofício, a contribuição previdenciária decorrente de um valor que passou pelo processo. Seja porque esse valor foi depositado em virtude de uma condenação, seja porque esse valor foi depositado em virtude de um acordo. Mas é necessário que esse valor ele tenha feito parte do processo. Aquela quantia que foi paga ao empregado durante o vínculo empregatício, ela pode gerar contribuição previdenciária. Mas essa contribuição previdenciária aí não é competência da Justiça do Trabalho. Tá? É competência da Justiça Comum Federal. Cabe ao INSS ir atrás desse dinheiro lá na Justiça Federal. Tá ok? Falei essas 6 dicas de processo e agora eu queria falar algumas coisas com vocês que não são exatamente dicas de processo. Dicas da prova. Primeiro é que você tenha calma. Tá? Chegamos perto da prova, você tem que ter calma. Calma porque você deve ser agora o seu melhor amigo. Qualquer ansiedade, qualquer estresse, ele vai ser natural. Né? Eu nunca me esqueço da minha prova oral, que teve uma colega minha que já tinha feito prova oral, ela já era juíza em 2 outros tribunais, né? Já tinha tomado posse em 2 outros tribunais, e ela virou para mim e falou assim, olha, você não vai dormir na véspera, mas não se abale, tá? Apenas tente descansar. Porque o sono não está vindo, ele não está vindo. Você vai tentar e você vai ajustar um despertador. E você vai seguir. E foi exatamente assim.
né? Eu ajustei o despertador e eu realmente não dormi, eu passei a noite em claro. Eu não quero que vocês passem a noite em claro. O que eu estou dizendo para vocês é que não deixem que ansiedades e medos sejam os seus grandes inimigos nesse momento, tá? Vão com calma, fiquem tranquilos, tá? Vai dar, já deu tudo certo. Já deu em cada minuto que você assistiu aqui dos nossos blocos. Ou seja, já foi dando certo aos poucos. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é que eu sentei na prova. Com calma, vocês irão analisar a questão. Analisar ponto a ponto o que é que o examinador quer de vocês. Vocês precisam responder à questão. É lógico que nós vimos que você não vai usar a técnica do sim ou não, né? Porque não é uma técnica bacana para você. O ideal é que você desenvolva a resposta a partir de uma frase, tá? Mas você precisa responder ao examinador naquilo que você foi questionado. Então, você vai ler a questão com calma e você vai ver se a sua resposta está respondendo ao examinador naquilo que você foi questionado. E aí, Thaís, eu não consegui achar o dispositivo. Responda ao examinador primeiro, porque isso aqui vale muito. O dispositivo vale muito pouco. Então, você vai responder ao examinador. Você não conseguiu achar o dispositivo não apareceu, deixa isso para o final. Cuidado com o tempo, tá? Siga fazendo a sua prova. Você vai achar esse dispositivo, já que você respondeu com tanta calma, você sabe a resposta. Quando você voltar para o momento de procurar esse dispositivo e realmente dar a raça, de procurar, porque sobrou algum tempo, não esqueça de procurar em cima das palavras principais que você mesmo, né, colocou lá na sua resposta. Aquelas palavras principais, elas são as chaves para você achar a sua resposta. Tá ok? Achar ali onde é que está esse dispositivo. Na peça. Na peça, você vai analisar a questão da peça profissional ponto a ponto, fazendo um esqueleto da sua resposta que a gente treinou aqui quando a gente fez as peças em sala de aula. Então, eu vou colocar ali todos os pontos chaves que a peça foi trazendo para mim. Então, ele falou de jornada, eu vou transcrever essa jornada embaixo, rapidinho ali, analisando, e vou ver. Tem hora extra, não tem hora extra? Tem intervalo violado, não tem intervalo violado? Tem o intervalo intra, o intervalo inter, né? Eu vou olhar tudo que esse examinador está falando para mim, ponto a ponto, e separar lá no meu esqueleto. Definida a peça, eu vou pensar na estrutura da petição. A gente viu aqui a estrutura de cada uma delas. Vocês viram comigo e viram com o professor Gleibe. Então, você viu a estrutura da petição. Avaliei toda a questão. Destrinchei a questão em cima do que a gente chama de controvérsias, né? O que é que há de problema? O que é que o examinador me mostrou que é um problema aqui para mim? Eu vou destrinchar. Feito esse destrinchamento da questão, você vai pensar, o meu cliente tem razão. E tem razão na lei. Então, por mais que pareça que a parte contrária é quem está certo é o meu cliente. De acordo com a lei, é o meu cliente. Porque a OAB não vai me mandar até aqui para eu defender o ilegal. Eu vim aqui para defender o legal. Então, o que o meu cliente estiver me relatando é aonde está a parte correta. Então, vem lá uma questão de que o empregado dele morreu e ele quer pagar as rescisórias e não quer pagar a multa do 477. Thaís, que peça é essa? O seu cliente tem razão. Qual é a peça que a gente bota o dinheiro para o juiz para não ter que pagar a multa? Ação de consignação em pagamento. Então, você vai analisar a questão toda, analisar cada ponto daquele que te foi apresentado a partir da perspectiva de que o seu cliente está certo e de que a outra parte está errada. Feita essa perspectiva, definida a peça, a gente às vezes precisa definir, às vezes não, né? O examinador já diz lá, faça uma contestação, faça um recurso ordinário, às vezes ele já diz o que é. Então, você vai definir a peça e você vai pensar na estrutura da petição. Qual é a estrutura? Eu vou fazer sempre um vocativo. Eu estou conversando com o juiz. Então, eu preciso fazer sempre o endereçamento. Eu sempre vou ter qualificação. Porque imagina chegar lá para o juiz uma petição, o juiz precisa saber quem está falando comigo. Né? É uma carta. Então, é uma carta que eu endereço ao juiz e que, em seguida, eu qualifico as partes, colocando o nome da peça lá.
no meio da qualificação, né? Uma parte contra a outra aí, o nome da peça está dentro aí dessa parte da qualificação. E aí cada peça vai ter a sua estrutura, né, que a gente estudou aqui pontuadamente. Juntos nós estudamos a petição inicial e a contestação, e vocês estudaram as outras peças com o professor Gleibe e o professor Pierre, mas estudaram também junto com eles a estrutura de cada peça. Então volta, revisa a estrutura de cada uma dessas peças, sobretudo das principais, tá? Não vazem as principais. Eu estou realmente achando que para essa prova de vocês, a ação de consignação e pagamento e a exceção de competência ganham aí alguma relevância. Tá? A ação de consignação, porque não deixa de ser uma petição inicial, não deixa de demandar de vocês o conhecimento de petição inicial, só que ela é mais simples, mais adequada ao tempo, dadas as mudanças que a petição inicial sofreu com a reforma trabalhista. Mas, lógico, que a reclamação trabalhista é uma peça extremamente importante e ela não aparece em alguns exames. Então, a gente separa aí essas 3 peças como peças bem importantes. E aí, vem um ponto. Fiz tudo isso, né? O que eu estou dizendo para vocês aqui é um esqueleto de análise da questão. Não façam rascunho. Não façam rascunho. Não dá tempo. Apenas não dá tempo. Todos os professores falam a mesma coisa. Né? E o que a gente vê são os alunos vindo depois. Nossa, professor, todos vocês falaram que não era fazer rascunho e eu, teimosa, fiz e não deu tempo de terminar a prova. Tá? Então, você não vai cair nessa, você não vai fazer rascunho. Você vai fazer um esqueleto da sua resposta. Não é rascunho, né? É analisar, eu definir ali a estrutura da minha petição, quais são os pontos que eu vou tratar. Então, é uma petição inicial, é um recurso ordinário, eu tenho que falar da hora extra, eu tenho que falar disso, eu tenho que falar do adicional de salubridade, eu tenho que falar daquilo. Então, está lá na minha estrutura, na minha peça, no meu esqueleto que eu fiz. Rascunho de jeito nenhum. Apenas não dá tempo. Você tem as questões, né? Então, não dá para a gente fazer rascunho de peça profissional e rascunho de questões. Eu só preciso fazer esqueleto, pensamento, estruturar o meu pensamento para começar a minha peça. E não esqueçam de terminar a peça. Tem que terminar a peça. Então, vai lá, qualquer coisa no final, dá umas puladinhas aí, vai e termina a sua peça, porque é muito importante que vocês cheguem até o final dela. Tá ok? Então, chegamos no momento que é o seguinte. Vocês fizeram um bom trabalho. Nós estivemos aqui, estivemos juntos, né? Você que acompanhou todo o curso, você fez um excelente trabalho. Nós estivemos juntos, nós nos comunicamos, muitos de vocês mandaram mensagem aí ao longo, né, dessa fase de estudo. Eu sei que nessa fase final a ansiedade toma conta, né? Começam a surgir dúvidas milagrosas, assim, vocês chegam com hipóteses que nem na prática, em 3 anos de magistratura, eu nunca vi, mas na cabeça de vocês essas hipóteses aparecem. Né? Se desapegue um pouco dessas hipóteses loucas, se você não conseguir, manda para mim, que eu vou te dar uma resposta, que eu vou te dar um afago, que eu vou te dar aí um aconchego para que você atinja o seu resultado positivo. O bom trabalho já foi feito, você já está de parabéns. Agora você só vai se concentrar para colocar todo esse trabalho na prova e lá na prova ter um bom resultado. Boa sorte, meus amores, que Deus acompanhe vocês, tá? Que vocês vão para lá com o pé direito, a galera aí que assistiu todos os blocos mesmo. Viu que um deles eu falo do patuá? Leve o seu patuá, leve aquilo que te deixa seguro, tá? Desde que não seja dos proibidos, né? Mas leve aquilo que te deixa seguro. Vá para a prova tranquilo e feliz, como alguém que já é vitorioso por ter feito todo o trabalho que você fez. Um beijo. Me deem notícias da prova. A gente se encontra no LFG Comenta. Até lá.